Nós estamos lendo o livro do Rinpoche, A Vida em Relação à Morte. E 2 semanas atrás nós lemos sobre a, o processo de falecimento, o processo dos elementos se dissolver e quais são os sinais. Só para recapitular, quando entramos no barco da morte, e quando pela primeira vez entramos em contato com a causa de nossa morte. Então, vamos usar o exemplo do Covid. Se nós contraímos Covid, talvez nós temos 1 semana, 10 dias que nos sentimos relativamente bem, os sintomas são leves, mas o quadro começa a piorar e nos leva à morte. A partir do momento que nós entramos em contato com o vírus de Covid, a partir daquele momento é o começo da base da morte. Então, seja qual for a forma, a causa da sua morte, quando você entra em contato com aquilo, você começou o bardo da morte. Quando você está falecendo, se você falece de forma mais devagar, há uma dissolução dos 4 elementos. Esses são sinais que você pode observar em você mesmo ou nos outros, que esses alimentos estão dissolvendo. Por exemplo, quando você está tendo dificuldade de levantar seu corpo, quando você está tendo dificuldade de manter sua cabeça ereta, ou não consegue mais andar, às vezes pode ter a sensação de um peso muito grande pressionando no seu corpo. Isso é o sinal que o elemento da terra está dissolvendo. O sinal secreto que o elemento da terra está dissolvendo é que você vai ter uma experiência visionária de uma miragem, de uma neblina. Porque isso significa que agora que a terra está dissolvendo, o elemento de água se torna predominante. E nem sempre eles seguem uma sequência tão exata. Pode ter 2 elementos dissolvendo ao mesmo tempo, ou todos, ou um pouco fora de ordem, mas em geral, siga essa ordem. Que o segundo elemento que começa a dissolver é o elemento de água. E quando o elemento de água está dissolvendo no seu corpo, nos seus 5 agregados, você começa a sentir uma grande secura. Você não consegue deixar sua boca umedecida. Seus olhos estão ardendo de secura. Também você perde controle sobre sua urina. E isso significa que o elemento de água está dissolvendo, você está perdendo o controle sobre este elemento. E o sinal secreta ou visionário que o elemento de água está dissolvendo, e você vai ver muitos faíscas, tipo vagalumes, que significa que o elemento de fogo está se tornando predominante. E quando o elemento de fogo começa a dissolver, você não consegue mais manter seu corpo quente. Você sente um grande frio e não consegue mais digerir sua comida. E os órgãos do corpo também começam a não trabalhar direito. Isso significa que o elemento de fogo está se dissolvendo. Uma coisa curiosa, quando o elemento de fogo está dissolvendo, você pode ter um último gás, assim, por assim dizer, da sua energia vital.
Porque quando o fogo se torna predominante, você pode sentir uma certa energia. E muitas pessoas relatam que no último dia da vida de algumas pessoas, ou no penúltimo dia, de repente a pessoa senta de novo, tenta comer, começa a falar, talvez levanta da cama, quando por muitas semanas não levanta da cama. Isso também pode ser um sinal que o elemento de fogo se tornou predominante e depois vai começar a dissolver. E o sinal secreta, visionário, é que você vai sentir, ouvir uma grande ventania, que significa que o elemento do vento está se tornando predominante. E quando o elemento de vento começa a dissolver por sua vez, você sente uma grande instabilidade. Os pensamentos, as emoções, não tem nada que fica parado, uma grande ansiedade, uma inquietude, significa que o vento está dissolvendo. E quando o vento dissolve, você tem ele chama a gota branco, que veio do seu pai, no momento da sua concepção, e o gota vermelho da sua mãe. Esses duas gotas se juntaram com a sua consciência no momento da sua concepção. E durante a vida, este gota branca fica acima de sua cabeça e a gota vermelha fica na sua chakra secreta. Não, na sua umbigo. Agora, depois o elemento de vento dissolver, não tem mais estabilidade para segurar essas duas gotas. Então, primeiro a gota branca começa a dissolver pelo canal central, até chega na chakra do coração. Neste momento, todos os pensamentos relacionados à raiva dissolvem. Depois a gota vermelha do umbigo começa a subir, até se junta de novo com a gota branca em seu coração, e todos os pensamentos e emoções relacionados ao desejo se cessem. E quando os duas gotas entram em união, todos os pensamentos e emoções se cessam de vez. E neste momento, você entra você desmaia, e, de acordo com a tradição budista, chegou a hora da sua morte. No nível externo, pode parecer que a pessoa faleceu faz algum tempo, mas ainda tem esse processo sutil das gotas que acontecem. E agora, Rinpoche, ele sugere para nós uma meditação diária sobre a morte. À noite, quando possível, abre mão das suas atividades do dia e você deveria engajar numa série de contemplações meditativas como essas. Fala para você mesmo. Tudo bem, logo vou cair no sono. Mas quantas pessoas eu já ouvi falar que deitaram para dormir e nunca mais acordaram? Quando eu deito minha cabeça na travesseira, é possível que eu não acordo mais. Morte não é tão complicado. É simplesmente o fato de não conseguir mais respirar. Quando eu morro, assim quando eu não consigo mais respirar, eu morri. Isso pode acontecer comigo, mesmo hoje à noite,
durante o sono. Uma coisa às vezes fica um pouco assustadora de contemplar muito sobre essa ideia de não conseguir respirar mais. Mas de fato vai acontecer em algum momento com todos nós. Então eu tenho 2 conselhos para vocês. Quando chega a hora da sua morte e a respiração sai e você não consegue mais puxar a respiração de volta, não entre em pânico. Lembre da sua meditação e lembre da impermanência. Lembre que essa sensação de medo, de não conseguir respirar, vai passar. Vai passar em poucos minutos. Você só tem que aguentar até chegar ao outro lado. Rezando para Tara, rezando para Guru, meditando. Vai passar. Não dura horas e horas. Dura poucos minutos. E também se lembra você mesmo que a mente, a natureza búdica, nunca precisava respirar. Ou em outras palavras mais familiares, a alma, sua essência, nunca precisava de ar, de respiração. Só o corpo físico que inevitavelmente deixamos para trás. Se você lembra dessas 2 coisas, eu lembro do Guru, eu lembro do Tara, essa transição vai ficar muito mais suave. Então, olhe de forma honesta para a sua vida e pense, se eu morrer hoje à noite, durante meu sono, o que eu fiz com meu dia? O que eu fiz com a minha vida? Será que eu ajudei ou prejudiquei os outros? Às vezes, não é muito agradável de olhar como nós fomos autocentrados, egoístas, como nós sempre focamos em minha, eu, meus. Sempre quando essa foi o caso, você criou um karma que leva a mente numa direção mais difícil na hora da morte. É como um objeto em movimento, ele tem uma tendência de continuar naquele mesmo movimento, naquele mesmo direção. Então, se sua mente estava em movimento numa direção negativa, na hora da morte, a tendência vai ser que sua mente vai continuar na mesma direção. Então, cada noite faz uma avaliação, em geral, da direção que sua vida está tomando. E, de forma honesta, reconhece os lugares e os momentos em que você caiu nos venenos e falhas da sua mente e prejudicou os outros. Porque essa karma negativa precisa ser purificada. Como? Através de confissão, confessando suas falhas para os Budas, que são seus objetos de refúgio, devoção. Você deveria tomar refúgio de novo e de novo nesses seres de sabedoria perfeito, que estão além de qualquer falha, que são a expressão absoluta da mente iluminada. Como confessar? Começa dizendo, eu errei de novo. Eu prejudiquei alguém de novo. Eu causei sofrimento. Eu errei. Eu deveria saber melhor, mas de forma errônea, eu errei de novo. Depois que você confessou com grande
sinceridade e remorso, você recebe perdão, você peça e recebe perdão dessa ser de sabedoria perfeita. Por exemplo, se você tem Jesus Cristo como seu objeto de sabedoria, ou Guru Rinpoche, ou Buda, ou Tara, ou Vajrasattva, você visualiza bênçãos descendo deste ser na forma de luz ou néctar, que lava todas as suas impurezas e leva embora, que purifica a toda a sua karma negativa e hábitos mentais negativos. Depois, ainda com essa ser de sabedoria como sua testemunha, retomar seus votos de intenção de sempre beneficiar os outros, dizendo: eu ajudarei os outros em qualquer maneira possível, até de forma autêntica eu tenho a força iluminada de levar todos os seres além de sofrimento. Da mesma forma que é importante reconhecer seus erros, é igualmente importante reconhecer também quando você foi bondoso e quando suas atividades de corpo, fala e mente trouxeram benefício para os outros seres. Porque a virtude de tais atividades positivas cria mérito, que você deveria dedicar de forma generosa, sem qualquer autocentrismo, para o benefício último e imediato de todos os seres. Através do poder dessa dedicação, possam todos eles, sem exceção, alcançar o estado búdico, além de sofrimento. Depois dessa dedicação, pensem: agora eu purifiquei a minha karma. Eu renovei o meu compromisso de trabalhar sem cessar para o benefício dos outros. Eu dediquei todos os meus atos, pensamentos e palavras positivos para a felicidade dos outros. Agora, se a morte chega a me tomar hoje à noite, eu não vou ter nenhum arrependimento. Refletindo sobre seu dia dessa maneira, medita sobre sua própria morte. Imagine que você realmente vai morrer, que de fato você vai entrar na passagem estreita da morte, onde não há mais volta. Você pode imaginar vários cenários: um acidente, uma doença, um assalto. Você usa o poder da sua mente para fazer estes eventos reais. Qualquer cenário há alguma possibilidade de acontecer, porque nenhum de nós sabe de verdade onde e quando nós vamos morrer. Curiosamente, muitas pessoas comunicam uma certa medo sobre esse tipo de meditação, dizendo: mas Rinpoche, se eu penso dessa forma, talvez eu vou atrair este tipo de morte. Mas pensem sobre todas as coisas que você já pensou na sua vida que não aconteceram. Por exemplo, ganhar a loteria. Pensando e refletindo sobre a morte, não vai fazer a morte acontecer, mas vai preparar sua mente para a experiência da morte. Só toma coragem e imaginar os detalhes de todas as possíveis mortes de forma clara e vívida. Você pode imaginar a falta de ar, o dor no peito,
o sirene da ambulância, sua esposa, o marido chorando, os médicos lhe examinando, etc, etc. Pensando, agora chegou a hora da morte. Mas todo mundo morre. Todos os incontáveis seres humanos e animais que habitaram essa terra, todos morreram. Nenhuma deles sobreviveu. Como o ditado, nenhum de nós sai daqui vivo. Lembro que a vida foi simplesmente um sonho que agora está acabando. E na hora da morte, você vai sentir uma estranha familiaridade com o processo da morte. Você vai lembrar, eu já passei por isso. Porque todos nós já passamos por isso incontáveis vezes. São simplesmente transições que nós precisamos fazer. A liberdade que nós temos neste momento está no poder de nossas preces, no poder de nossa meditação e fé. E a conexão que nós cultivamos durante a vida com os seres de sabedoria. Com sua mente e coração. Oferece tudo que você tive de positivo na sua vida para beneficiar todos os seres. Não se apegue a nada. Com o ser de sabedoria, que é seu refúgio como testemunha, reze alguma prece parecida com essa. Pela virtude que acumulei na minha vida, posso eu e todos os outros seres que passam pelo porto da morte encontrar um renascimento no estado puro e bem-aventurado do estado desperto. E depois deixe sua consciência se fundir no coração da sabedoria sem falhas. Finalmente, para concluir a sua meditação, lembra da impermanência e o sofrimento de todos os seres e expandir sua compaixão. O sofrimento é tão prevalente no nosso mundo e também em todos os reinos da existência. Às vezes parece que tem tão pouco que nós podemos fazer para ajudar. Todos nós já passamos pela experiência de se sentir frustrado tentando ajudar alguém, até o ponto de desistir. Então, como nós podemos imaginar ajudando todos os seres que estão perdidos no oceano do sofrimento? De fato, somente um ser iluminado pode trazer benefício neste nível universal. Como a radiância do sol brilha para todos expostos à luz do sol. Então, com este pensamento, aspira para a iluminação. A partir de agora, até a iluminação, vou trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Em cada momento, eu faço o compromisso de reduzir as minhas falhas e aumentar as minhas qualidades de compaixão, amor e sabedoria. Seguindo o caminho espiritual e o mérito que ele gera, posso eu e todos os outros encontrar liberdade de sofrimento e realizar nosso potencial espiritual. Finalmente abre mão de todas as atividades. Este relaxamento é como a abertura que ocorre depois do último pensamento passa e antes o próximo pensamento surgir. Deixa descansar naquele espaço.
o estado desperto, aberto, nua e sem distrações.